coisinha aqui. Que eu não tá totalmente. Vocês estão vendo o PPT de novo? Sim. Sim. É um dos 3 setores, é o segundo setor. Muito bem, setor do quê? Da economia. Primeiro setor, qual que é o primeiro setor? Agrícola. Matéria primária. Isso, agricultura e extrativismo, a matéria-prima. Agricultura. O segundo setor? Indústrias. E o terceiro setor? Consumidor. Isso. Lojas, por aí. Isso, comércio e serviços. Então, as indústrias, elas variam de acordo com a sua tecnologia, tá? Quanto mais agregada é a sua tecnologia, por exemplo, um carro, uma televisão, um smartphone, ela tem um nome diferente, tá? Então, ou ela vai ser artesanal, ou manufatureira, ou maquinofatureira, tá? Artesanal, vamos ver aí. Ela é aquela primeira utilização do homem, quando o homem pensou em produzir para vender. Tá? Quando ele começou a pensar que aquilo que ele fazia poderia ser vendido, ele começou com uma indústria artesanal. Então, ele mesmo criava a ovelha, ele mesmo tosava a ovelha, né? Fazia a tosa, fazia a fiação daquele fio, ele mesmo criava o seu tecido, ele mesmo costurava a roupa e aí ele poderia vender, tá? Então, era tudo manual, era tudo feito por uma pessoa só praticamente, tá? Então, as pessoas não tinham divisão de tarefas, não tinham máquinas especificamente para aquela atividade. Então, se eles queriam fazer alguma coisa, eles tinham que criar os seus equipamentos, fazer os seus equipamentos e produzir aquilo que eles queriam. Hoje, nós temos várias cidades, principalmente no Nordeste, no Norte do país, que utilizam dessa indústria artesanal. Por quê? Porque é mais destinado para o turismo. Então, por exemplo, quem vai na praia tem aquelas pessoas que ficam passando e oferecendo rede, brinco, pulseira. Tudo isso é feito pela indústria artesanal. Então, é feito manualmente. Pessoal, tem alguém pedindo para entrar? Vocês me avisam, tá? Que eu praticamente não vejo mais nada. Professora, eu entrei, tá? Bom dia. Bom dia, quem é? Ana Paula. Oi, Ana, bom dia. Então, nós estamos Eu também, professora, bom dia. Quem que é? O Eric? Isso. Bom dia, Eric. Então, nós começamos agora, nós estamos falando sobre a evolução da indústria. A indústria começou como artesanal, como eu já falei. Então, as próprias pessoas que queriam produzir para vender, elas tinham que fazer desde o segmento da produção da matéria-prima até o final, que é o produto que ela iria vender. Aí nós tivemos a indústria manufatureira. Aquela pessoa que produzia sozinha começou a contratar pessoas que tinham uma especialidade. Por exemplo, a pessoa era especialista em cortar tecido, a outra era especialista em costurar, e aí foi dividindo esses setores. Essa divisão de setores, ela aconteceu na segunda Revolução Industrial, que é o Henry Ford, que é o Fordismo. Então, foi separado em sistemas, em etapas. Então, essa turma aqui, ela corta, essa costura, essa coloca na caixa, como essa moça está fazendo. Só que qual que é a diferença entre artesanal? Na artesanal, tudo era feito à mão. Na manufatureira, nós temos a entrada das máquinas, tá? Uma máquina de costura, por exemplo, uma máquina de corte, uma máquina de soldagem, de colagem. Então, nós tivemos aí. Só que o que acontece? Precisava do homem para manipular essa máquina. Então, era o homem que conduzia a ferramenta, que era a máquina. Então, a diferença entre artesanal e manufatureira, qual é? Qual que é a diferença? Artesanal era tudo feito à mão. Na manufatureira tinha a máquina manuseada pelo homem.
Isso. E qual que vocês acham que produzia mais? A artesanal ou a manufatureira? Manufatureira. Manufatureira. Isso bem. Isso mesmo. A produção era muito maior na manufatureira por conta dessas máquinas e por conta da divisão do trabalho. Tá? As pessoas se especializavam naquele assunto e produziam cada vez mais no seu setor. Mas a tecnologia foi aumentando, terceira revolução industrial, muita globalização, essas máquinas tiveram que se desenvolver cada vez mais. E quando elas se desenvolveram, nós chegamos ao ápice de ter robôs. Então, nós estamos falando da indústria maquinofatureira. São máquinas, só que independem do homem. Então, por exemplo, você precisa do homem para desenvolver a máquina, você precisa do homem para ligar a máquina, mas ela faz o restante sozinha. Então, quando você tinha na manufatureira uma pessoa cuidando de cada setor, na maquinofatureira tem uma pessoa cuidando de todos os setores, porque ela programa a máquina. Então, aí nós temos desemprego, nós temos pessoas que têm que migrar de uma função para outra, tá? Isso tudo por conta da globalização. Mas também nós tivemos uma produtividade maior. Então, esses preços baixaram, porque é oferta, né, demanda e procura. Quanto mais produtos você tem, mais o preço abaixa. Isso tudo aconteceu agora, né, na maquinofatureira, na terceira revolução industrial, na revolução tecnológica. Então, nós temos produção de máquinas, tem divisão de tarefa, mas a tarefa é feita pela máquina, tá? Mas produz em grande quantidade, nós temos os robôs. Então, se você vai numa indústria automobilística, por exemplo, lá em Piracicaba, a professora costumava levar o terceiro ano na Hyundai, quando eu trabalhava lá. Então, a linha de produção deles, praticamente você não vê ser humano nenhum ali. Tem um ou outro lá que fica na qualidade, um ou outro que fica observando, fazendo os ajustes dos robôs. Para que eles precisam do homem na fábrica? Para ir para fazer algo no carro que a máquina não consegue, algo mais delicado. Por exemplo, a montagem do painel dos carros. Tá? O painel do carro parava, o carro do jeito que está aí, parou, o homem vinha e montava o painel. Tá? Mas o que acontece? Um robozinho, né, um robozinho mesmo, parece um carrinho de mão, trazia todas as peças que iam ser usadas para a montagem desse painel. Não podia sobrar um parafuso. Se sobrasse um parafuso, o homem fez errado. A máquina não erra. Então, tudo isso é na indústria maquinofatureira. Se alguém conhece, já foi na New Age aqui em Leme? Não. Não? Ninguém foi onde que invasa refrigerante? Eu só vi do lado de fora. Do lado de buscar meu fora? tio lá. Esse ano a professora, infelizmente... Eu já fui. Já foi? Você já viu a Já. produção lá? Não, a produção não. Eu não entrei dentro da fábrica. Eu só vi uma parte, assim, sabe? Uhum. Então, esse ano eu ia tentar levar vocês lá, mas infelizmente a pandemia não deixou. Mas lá vocês iam ver uma indústria maquinofatureira que eles não... É a máquina que faz tudo lá. Praticamente só tem pessoas comandando a máquina e cuidando da distribuição das bebidas, e no escritório, né? Agora, utilizando assim, pegando a garrafa de refrigerante, colocando para envasar, é a máquina. É um controle de qualidade rigorosíssimo e faz com que não precise muita mão de obra para fazer o refrigerante, tá? Então, para que eles precisam de pessoas lá? Para poder manusear o estoque, no marketing, no escritório, na contabilidade, no fiscal. Então, para isso, eles precisam de pessoas trabalhando lá. Motorista, para fazer a entrega, vendedor. Mas para cuidar das máquinas, é meia dúzia de pessoas especializadas naquela máquina. Então, isso são indústrias maquinofatureiras, certo? Alguma dúvida entre essas três indústrias? Não? Tranquilo? Não. Vamos continuar, então. Primeira questão. Vamos lá.
Lua, você responde para a gente? Quais os tipos de indústria? A artesanal, a manufatureira e a maquinofatureira. Muito bem, parabéns. Agora a professora colocou 3 imagens, cada uma representa um tipo de indústria, tá? Letícia, essa daqui representa o quê? Artesanal, manufatureira ou maquinofatureira? Manufatureira? Muito bem. Tem várias máquinas, você está vendo máquinas, mas precisa de uma pessoa para cuidar de cada máquina. Tá? Então, praticamente, as pessoas eram muito importantes nessa fase da indústria. Tá? Elisa, e esse daqui, o que que é? Artesanal. Muito bem, então eles estão aí produzindo, acho que sapatos, né? E é tudo feito praticamente à mão. E André, e esse daí? Indústria que é? Essa indústria aí de bebida, ela é artesanal, manufatureira ou maquinofatureira? Maquinofatureira. Muito bem, a máquina praticamente faz tudo, o homem só fica mesmo observando a qualidade para comandar, colocar os programas na máquina. Tá? Muito bem. Então, nós temos aí tipos de indústrias dentro dessas 3. Nós estamos todas, praticamente, com o mundo globalizado, na maquinofatureira. Essas indústrias maquinofatureiras são divididas em bens, chamado tipos de indústrias, que seriam os tipos de bens que elas produzem, tá? No caso aqui, nós temos indústrias de bens de produção. Prestem bastante atenção que gera um pouco de confusão, tá bom? Indústria de bens de produção é aquela primeira indústria. É aquela que pega, por exemplo, o minério de ferro, lá da Vale do Rio Doce, lá de Brumadinho, pega aquela rocha limpa, tá? E derrete, e transforma em liga, tá? Transforma em vigas, transforma em qualquer aparato para poder mandar para outra indústria produzir algo. Por exemplo, ela transforma num bloco de aço, e esse bloco de aço vai para outra indústria que vai fazer a porta do carro, tá? Então, é a indústria indústria básica, a gente chama. É a indústria que começa a desenvolver o produto. Se você pegar, por exemplo, a bauxita é o minério que dá origem ao alumínio. Tá? O alumínio é utilizado em muitas coisas, principalmente nas latinhas de refrigerante. Então, você precisa extrair esse minério. Quem faz isso? O primeiro setor. Tá? Indústria extrativista, é lá, primeiro setor. E ela migra para o segundo setor. Quem que vai transformar aquela rocha numa placa de alumínio? A indústria de bens de produção. Tá? Então, ela vai transformar numa placa enorme ou em rolos enormes, e esses rolos, né, são levados para outra indústria para produzir a latinha. E essas latinhas são levadas para outra indústria para serem envasadas com o refrigerante. Então, há uma sequência de indústrias, tá? Não é a mesma indústria que faz o alumínio, né, que produz, né, que agrega o alumínio, que vai entregar o refrigerante para nós. Então, por isso que é bom conhecer os tipos de indústrias. Então, a indústria de bens de produção é as siderúrgicas e as petroquímicas, tá? Então, a siderúrgica, ela vai transformar todo tipo de minério em barras, em qualquer tipo de produto que vai ser utilizado pelas indústrias. E a petroquímica, ela transforma o petróleo. Então, ela transforma em piche, transforma em vários itens, ela vai tirando do petróleo alguns itens, graxas, entre outros, que vai mandar para outras indústrias, tá? Tudo bem até aí? Entenderam o que é indústria de bens de produção? Tudo. Sim. Tá. E aí, ela manda... Mais ou menos. Mais ou menos? Então, vamos chegar até no intermediário para vocês terem uma ideia. Então, a indústria de bens de produção, ela transforma a matéria-prima original, tá? No item que vai ser processado pela indústria de bens intermediários. Então, o que vai fazer essa indústria de bens intermediários? Os equipamentos,
a porta do carro, vai fazer o pneu do carro com a borracha que foi produzida de bens de produção, né? Bens de produção pegou petróleo, transformou em borracha. Vendeu para a indústria de bens intermediários. A indústria de bens intermediários produziu o pneu. A indústria de bens intermediários produziu o pneu e vendeu para outra indústria para poder colocar esse pneu no carro. Então, tem um segmento de indústrias, tá? Bens de produção, é a primeira indústria, tá? Aí vem a bens intermediários. Vai produzir o quê? Vai pegar aquele ferro e vai transformar num robô, vai transformar numa esteira, vai transformar numa separadora de grãos, vai transformar numa solda, que vai ser utilizada depois por quem? Pela indústria de bens de consumo. É a indústria de bens de consumo que vai produzir tudo aquilo que a gente tem em casa, tá? A roupa, o carro pronto, a geladeira pronta, tá? O conjunto inteiro, o sapato, tudo mais, tá? Então, nós temos a indústria de bens de produção, nós temos as indústrias intermediárias e nós temos a indústria de bens de consumo. As bens de consumo é aquela que vão vender diretamente para o consumidor, tá? Mas no consumidor quem? Vai vender, por exemplo, a loja 100. A loja 100 que vai vender para a gente, tá? Então, o terceiro setor que vende, só que a indústria de bens de consumo é a última linha, é o último item, tá? Do segundo setor. Entendeu, Júlia? Júlia? Entendi. Entendeu? Então, primeira, bens de produção. Vai pegar, por exemplo, minério de ferro, né, a rocha, e vai transformar numa placa de ferro, tá? Bens de produção. Ela vai vender essa placa de ferro para a indústria intermediária. O que ela vai transformar? Ela vai transformar, tá vendo a foto aí da máquina de lavar? Na parte de fora da máquina de lavar. Ou na máquina que tá, essa esteira que está transportando as máquinas até essas pessoas que estão montando. Aí depois, ela vai vender essa caixa da máquina para a indústria de bens de consumo, tá? O que a indústria de bens de consumo vai fazer com essa caixa? Juntamente com outras partes da máquina, ela vai montar a máquina e vender para nós. Vai vender para a loja 100, por exemplo, Magazine Luiza, e a Magazine Luiza vai vender para o consumidor final. Então, são 3 evoluções da indústria, são 3 partes que passam. Indústria de bens de produção, indústria intermediária e de bens de consumo. A indústria de bens de consumo, consumidor, vai para quem vai comprar. Ela é dividida em 2, tá? Ou são produtos de bens de consumo duráveis, que são aqueles que não estragam. Pode estragar, mas vai levar um longo tempo para estragar. Por exemplo, uma geladeira demora para estragar, um celular devia demorar para estragar, um carro e assim por diante, tá? Ou bens de consumo não duráveis, tá? Que é aquilo que é perecível. Tudo que a gente come, uma roupa que a gente veste, que a moda faz a gente descartar muito rápido, tá? Remédios que a gente toma porque tá doente, nós vamos ingerir e vai acabar ali, tá? Então, a indústria de bens, nós temos bens de consumo duráveis e não duráveis, tá? Alguma dúvida até aí? Vamos ver, temos que tirar essas dúvidas. Até agora Você não. pode repetir o nome das 3 etapas? Bem de produção, bem intermediário e o último chama como? Bens de consumo. Ok. E as bens de consumo são divididas em duráveis e não duráveis. Certo? Certo. Então, aí nós temos a distribuição de todos os tipos de indústria pelo território nacional.
tá? Onde nós temos a maior concentração de indústrias? Em que região? Sudeste e Sul. Isso, Sudeste e Sul, muito bem. Que região nós temos menor concentração? Norte. Norte, muito bem. Na próxima aula, nós vamos ver os porquês. Por que a região São Paulo, na região Sudeste e Sul, no caso do estado de São Paulo, Rio de Janeiro... Professora, Oi. a senhora citou que no Norte não tem muitas indústrias, mas o polo industrial de Manaus não ia suprir essas metas? É isso que nós vamos ver na próxima aula. A tentativa do governo de levar, né, o desenvolvimento industrial para a região norte foi meio fracassado, porque depois disso veio a década perdida, que foi a década de 80, que foi toda a recessão que aconteceu no mundo inteiro, não foi só no Brasil. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos estudar a Zona Franca de Manaus, nós vamos ver a disputa fiscal no Nordeste, que atraiu muita, mas muita indústria para o Nordeste. Não é uma quantidade exorbitante como tem na nossa região, mas assim, até na década de 90, o Nordeste não tinha segmento industrial quase nenhum, só do setor de base. Tá? Agora não, agora nós temos várias indústrias lá. Então, nós vamos ver na próxima aula toda essa industrialização que aconteceu no Brasil. Os incentivos fiscais, a necessidade de distribuir as indústrias como um todo no território nacional, teve vários episódios. Tá? Nós tivemos com Getúlio Vargas, com JK, né, que foram estadistas que tentaram melhorar o Brasil. Porém, todos tiveram empecilhos. E nós vamos ver esses empecilhos na próxima aula. Tá bom? Então, para não acumular muito, a professora dividiu em duas coisas. Essa questão das indústrias é muito bom vocês guardarem, porque elas caem, tá? Tanto na ETEC quanto em vestibulares também, quando vocês estiverem lá no terceiro colegial, essa diferença de indústria, tá bom? Então, vamos às questões? Quem gostaria de ler e responder essa daqui para a professora? Vamos lá, Júlia, você lê? Posso ler? Por favor. Pode começar. O segmento industrial, que tem sua produção destinada diretamente para o mercado consumidor, a partir de bens provenientes das indústrias de base ou de recursos ligados à agricultura, é... Qual que você acha que é, Júlia? Segmento industrial. Qual o segmento da indústria que produz para o consumidor? O produto final que vai ser vendido pelo comércio. É de bens de consumo, extrativista, bens de produção ou equipamentos. Como é que chama? De consumo, né? Certinho. Bens de consumo. Então, tem a de bens de produção, a intermediária e a bens de consumo. A indústria extrativista, ela é chamada de indústria extrativista, mas ela fica no primeiro setor. Ela é uma indústria que ela extrai minério de ferro, algumas empresas, grandes empresas, né, principalmente transnacionais, que cuidam da produção do algodão, tá? Então, fica no primeiro setor. No segundo setor, nós temos bens de produção, intermediária e bens de consumo, ok? A de equipamentos nem existe, tá? Que seria a intermediária, mas não é esse nome que nós damos, tá bom? Posso continuar? Pode. Pode. Tiago, você lê a 4 para nós? Sim. O setor industrial tem se modernizado utilizando tecnologias cada vez mais sofisticadas, como robôs e equipamentos de grande precisão. No entanto, alguns segmentos de indústria não possuem grandes aparatos tecnológicos. Marque a alternativa que corresponde ao tipo de indústria que utiliza pouca tecnologia no processo de produção. Qual que você acha que é? Indústria tradicional? Ou artesã? Não. Não. Muito bem, Tiago.
Todo mundo concorda com o Thiago? Ficaram na dúvida? Sim. Se ficou Sim. na dúvida, fala, Não. hein? E, Arlete, você pode ler para gente a primeira A? Observe o mapa e responda. Região com menor concentração industrial. É aquele mapa que eu mostrei. Qual que é a região, Arlete, que tem a menor concentração industrial? Tem menos Norte. indústria. Muito bem, ela prestou atenção. E a Ana Paula, lê o outro A aí que eu errei. Estado com maior concentração industrial. Qual que é o São Paulo. estado? São Paulo, muito bem. Só ficou o Eric, você escapou, hein, Eric? Acabou as perguntas. Aí, essa é a primeira parte da aula sobre indústria. Vocês estão com alguma dúvida? Querem tirar? Eu volto algum slide, explico de novo. Acho que não. Júlia, deu uma clareada? Sim, entendi. Tá. Vocês viram que lá no Class 1, a professora vocês não estão tendo que entregar a partir de agora, eu não vou pedir mais nada para vocês entregarem. Quem participa da aula já fica com nota, tá bom? Uhum. Professor, eu vi que você postou uma lição, só que aí a professora apagou ou aconteceu alguma coisa? Ou ainda tá ali? Depois eu vou dar uma olhada, porque eu sou meia. Eu faço as coisas meio assim, depois eu vou ver o que acontece. Às vezes eu posto no nono A, mas eu faço cola para o B e para o C. Às vezes vai e às vezes não vai. Aí o que acontece? Às vezes fica solta no meio de outro professor, eu tenho que ir lá catar e colocar dentro da minha pastinha. Às vezes acontece umas loucurinhas, mas dá uma olhadinha lá de novo, depois você me conta, tá? Tá bom. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sexta-feira que vem, na nossa aula, deixa eu parar a gravação aqui.